Bom, e para fazer uma análise sobre o 13º dia de conflito, a gente conversa agora com Márcio Coimbra, cientista político e coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Universidade Mackenzie. Márcio, boa noite. A gente viu vários detalhes aí sobre esse conflito que entra no 13º dia, já vai para o 14º, se for pelo fuso de lá. O que esperar? O senhor acha realmente que essa tomada da capital Kiev acontece em 96 horas? Gustavo e Camila, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E Camila, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Uma satisfação estar aqui no jornal com vocês, aqui na Record. Prazer é nosso. É possível que a gente tenha uma tomada em 96 horas, mas não necessariamente, porque a Ucrânia acabou já recebendo material da OTAN, ou seja, já existe armamento chegando às forças que estão resistindo à invasão russa. Então, não necessariamente os russos vão entrar com muita força. E também a gente já viu que os russos estão tendo muito problema com as suas tropas. Os 150 mil homens que estavam em volta da Ucrânia já entraram no país, ou seja, o avanço está sendo menor, em menor proporção do que Putin acreditava. Então, na verdade, eles têm muita força para conseguir tomar Kiev, mas, ao mesmo tempo, essa demora até esse momento fez com que a resistência conseguisse se rearmar e vai haver uma resistência muito forte à entrada dos russos. É possível que eles consigam vencer em 96 horas, mas nós não ficaríamos surpreendidos se realmente os ucranianos conseguirem atrasar essa tomada de Kiev ou até, quem sabe, impedir com a força do armamento que está vindo de fora e chegando para eles. Márcio, é possível acreditar ou é possível apontar no momento de negociações, se a gente olhar o cenário atual, com a Rússia desgastada, porque imaginava que a guerra se desenvolvesse de uma maneira mais rápida em favor dela, e a Ucrânia sofrendo com os ataques e, obviamente, sofrendo com a sua economia, com a reconstrução que terá que fazer com o país, na mesa de negociações, é possível que chegue-se a um consenso de, bom, todos nós aqui já perdemos, vamos diminuir os riscos, ou a vontade de ganhar de ambos os lados impossibilita um cessar-fogo? Eu acho, Gustavo, que existe realmente uma impossibilidade de um cessar-fogo, porque do lado dos russos a gente tem a necessidade de vencer e do lado dos ucranianos a necessidade de não se entregar. Para Putin já virou um comportamento muito belicoso, ele já apostou muito nessa guerra e a perda dessa guerra seria um problema moral para ele muito grande dentro da Rússia e, mais do que isso, também com os seus generais. E aí ele pode vir a começar a ser questionado naquele equilíbrio perigoso, se ele começar a ser questionado pelos oligarcas de um lado, que estão perdendo dinheiro, e pelos generais de outro, que não conseguem manter o moral da tropa e vão sentir o orgulho russo ferido se ele acabar se retirando ou negociando alguma condição que não seja aceitável, digamos assim, para os generais. Então, Putin está meio nessa corda bamba. Ele precisa de uma vitória, precisa de uma vitória contundente, porque ele já está sendo muito questionado dentro da Rússia. Já foram, pelos dados que nós temos de ONGs internacionais, que não são muito confiáveis, porque o governo russo não transmite muitas informações, então os dados são imprecisos, né, dessas ONGs, então por isso que é difícil até para eles conseguirem divulgar números precisos. São já 12 mil presos de protestantes, pessoas que protestam contra o governo Putin. Então, na verdade, os protestos na Rússia estão crescendo, com todo o aparato de segurança e intimidação, ainda assim as pessoas estão indo para a rua.
mesmo algumas pessoas já sendo presas, outras continuam protestando. Ele está recrudescendo o regime e está apostando tudo numa vitória. Eu acredito que essas negociações, Gustavo, elas acontecem só justamente para a Rússia ganhar tempo. Só que este ganhar tempo deles, que é tomar o sul da Ucrânia, criando um corredor que venha da Rússia, passando por Donbás, indo até a Crimeia e depois subindo até Odessa e a Moldávia, o tempo que eles estão esperando para fazer essa vitória no sul também é o tempo que está correndo para que as armas da OTAN entrem na Ucrânia e cheguem até Kiev e comecem a fazer estragos no exército russo. Queria falar duas perguntas aqui para você. A primeira é falar sobre essa trégua humanitária que ainda não foi respeitada pela Rússia, né? Ela fez mais um anúncio de trégua humanitária para amanhã. A gente vê muitos refugiados, um clima totalmente tenso para fugir da cidade atacada, das cidades duramente atacadas até agora, mas também você vê uma situação muito difícil para quem, sem segurança, resolve ficar, porque não tem luz, não tem remédio, tem muita gente trancada, isso por relatos, né, de moradores de várias cidades ucranianas, tem pessoas que não saem ali dos bunkers e hoje até teve um menino que morreu desidratado, porque também falta água. Uma situação muito difícil, né? Passar por isso na fuga ou ficar também e passar muitas necessidades. Essa é uma. E a segunda é sobre essa questão dos voluntários dos dois lados, né? A Rússia recrutando imigrantes não, mas os sírios, né? Combatentes estrangeiros e a Ucrânia recebendo voluntários dispostos a lutar pelo país. Isso é comum em guerra? Eu queria a sua opinião sobre esses dois assuntos. Olha, Camila, são pontos extremamente importantes que você levanta. Vamos começar pelo lado humanitário, que eu acho que é realmente o mais relevante que a gente está vendo nessa guerra, e a Rússia, ela realmente não vem respeitando esses corredores humanitários, essas conversas internacionais para tirar os civis. Agora, a gente tem um grande problema aí. Você não abrindo essa oportunidade, você está cometendo crimes de guerra. E o Putin já foi denunciado ao TPI, que já está investigando o Tribunal Penal Internacional, e considerando aí o desfecho dessa guerra, é possível que Putin tenha que enfrentar tribunais internacionais e uma restrição de locomoção se ele ainda continuar no poder na Rússia, né? Especialmente viajando para países onde ele pudesse ser preso caso ele venha a ser condenado, porque esta é uma situação que numa guerra precisa ser respeitada. Os corredores humanitários precisam ser respeitados. Nós temos muitas crianças inclusive em hospitais, que fazem tratamento de câncer. Vocês precisam imaginar como deve estar a vida dentro de hospitais que não estão recebendo medicamentos. É uma situação assim desoladora para todos nós. Saber que existem isso, as pessoas trancadas dentro de casa, passando fome, passando sede, ou seja, essas pessoas não têm culpa do seu país ter sido invadido. E mesmo os russos, a população civil russa, por exemplo, também não tem culpa de a Rússia ter invadido a Ucrânia, até porque existe oposição, né, na Rússia em relação à atitude do Putin. Então, na verdade, o que a gente tem aí é uma situação muito complicada e que precisa ser resolvido, porque os hospitais, a gente vê aí as imagens, né? Os hospitais sem medicamentos, sem médico, as pessoas precisando de tratamento, as pessoas que são feridas também precisando ser tratadas, e nós precisamos fazer a retirada da população civil, até porque prédios civis estão sendo atingidos. Então, a questão humanitária ela é fundamental
e eu espero que os russos tenham a sensibilidade de deixar a população civil sair e deixar esse comportamento hostil que eles estão tendo com a população civil. Em relação a pessoas de outros países, e nesses conflitos não é muito comum, mas por vezes acontece. Na questão dos sírios, é porque os sírios foram muito ajudados, o regime de Bashar al-Assad foi muito ajudado por Vladimir Putin na sua guerra civil, que veio aí durante anos contra o Estado Islâmico. Então, os sírios têm essa dívida de gratidão com Vladimir Putin, eles são parceiros, eles atuam juntos em várias frentes, assim como na Venezuela. Também a Venezuela é um grande parceiro de Vladimir Putin, é um grande parceiro do Kremlin. Então, tanto Venezuela, quanto Síria, quanto esses parceiros podem vir a ser acionados pelo Kremlin para tentar ajudar nesse fronte de batalha. Agora, do outro lado, que a gente vê a questão dos ucranianos, da gente vê população estrangeira chegando, nós não vemos aí uma missão institucional, ou seja, de países que são aliados da Ucrânia, estão enviando combatentes. Não, aquilo ali são pessoas que acreditam que podem ajudar e estão dando seu esforço por um país que eles acreditam que está sendo injustamente, violentamente atacado e agredido. Então, eu acho que são duas condições diferentes daqueles que vão lutar, estrangeiros que vão lutar do lado da Rússia e aqueles que vão lutar ao lado da Ucrânia. Esses, eu poderia dizer que vão lutar do lado da Ucrânia, vão estar muito mais motivados para vencer os russos do que efetivamente esses outros países que ajudam Putin. E o fator moral faz uma diferença enorme durante uma guerra. Mas, professor, eu queria trazer nossa conversa agora para um agente que tem tomado mais à frente, pelo menos nas questões geopolíticas, que é a China. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu via videoconferência com o presidente francês Emmanuel Macron e também com o chanceler alemão Olaf Scholz. Se diz preocupado com a situação que ocorre na Ucrânia. Se diz também preocupado e é contra as sanções. Como o senhor analisa esse posicionamento chinês neste momento do conflito entre Rússia e Ucrânia? Olha, Gustavo, o posicionamento chinês ele é dúbio, porque ele está querendo jogar dos dois lados, mas nós sabemos que nessa dubiedade, no fundo, existe um lado. E o lado do que eles estão é ao lado dos russos, né? Ainda ontem, o ministro de Relações Exteriores da China disse que a amizade com os russos e a união dos russos com os chineses continua tão sólida como pedra. Foi a expressão que ele usou. Então, na verdade, a gente viu que a China provavelmente estava sabendo dessa invasão, que Putin esperou até o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim para iniciar esta invasão. Putin esteve na abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim, enquanto preparava essa ofensiva. A China tem se colocado de uma forma equidistante no cenário internacional, tem conversado com todos os lados, mas se mantém com uma interlocução muito forte com Moscou. Agora, a China também, economicamente, sai muito fortalecida, Gustavo, dessa situação que eles estão vivendo hoje. Ou seja, a pressão econômica contra a Rússia acaba abrindo flancos importantes na economia russa para ser ocupada pelos chineses. Ou seja, a saída dos bancos russos do sistema SWIFT, a saída de várias empresas da Rússia. E vamos lembrar que a economia da Rússia não é uma economia tão grande. A gente está falando de uma economia do tamanho da Espanha, né? Então, os custos para as empresas realmente não é um custo tão alto como sair de um grande país, como se a gente estivesse falando de uma economia do Reino Unido ou de uma economia francesa, por exemplo.
A gente está falando de uma economia aí que mais ou menos do tamanho da economia brasileira. É uma economia grande, mas não é uma economia das mais robustas no comércio internacional, não é uma das economias mais robustas na frente internacional. Mas geopoliticamente, na Rússia, ela é importante. E este espaço passa a ser ocupado pelos chineses. Os chineses estão olhando uma via aberta de oportunidades, uma avenida de oportunidades para que eles possam atravessar e colocar cada vez mais os interesses econômicos chineses dentro da Rússia. Vamos ver até onde Vladimir Putin vai deixar isso acontecer, porque a gente sabe que como os chineses operam. Eles entregam a facilidade econômica, mas depois eles cobram submissão política. Então, na verdade, Putin vai ter que olhar com muito equilíbrio isso, mas se abre uma grande oportunidade para os chineses entrarem e se estabelecerem de forma definitiva na economia russa. Tá certo, nós conversamos e ouvimos as explicações do cientista político Márcio Coimbra, que gentilmente nos atendeu. Obrigada, até a próxima e boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Camila e Gustavo. Uma satisfação aqui falar no Jornal da Record News. Um grande abraço. Um grande abraço, professor.